Salve pessoal, bem-vindos ao meu canal, nova fase, muitos conteúdos novos chegando. Hoje eu vou falar sobre o meu setup, saxofone, palheta, boquilha, tudo que eu estou usando aí nesses últimos tempos e que tem cada vez me agradado mais, então quero compartilhar com vocês porque de repente pode trazer ideias também para trocar algum tipo de equipamento que não está trazendo o som que vocês querem. E vou começar mostrando alguns vídeos de performance, vídeo que eu gravei também aqui para as redes sociais, para vocês terem uma ideia do som e verem até o quanto vocês se identificam também, né? Eu acho que é sempre nesse sentido de comparar, ouvir e buscar no nosso som aquilo que a gente tá procurando, tá pesquisando, né? Então vou começar aqui com um vídeo de Money, do Pink Floyd, aí vai. Então deu para ter uma noção mais ou menos, né, da variação timbrística também que dá para atingir com esse equipamento. E eu vou falar do meu sax, que é um stencil da Com, que se chama Sherwood, e das minhas boquilhas principalmente, que são duas, que vocês viram nesses vídeos. Uma é a Autolink, que eu usei por bastante tempo, e a outra é a da Dario Jazz, que eu estou usando por já uns 2 anos, e estou bem adaptado também. Então começando aqui com o sax. Esse aqui é o tenor Sherwood, vai ter inscrição aqui, não sei se vocês vão conseguir ler. Ele é um saxofone vintage e com essa denominação stencil, né? Então aqui vocês podem ver que essa parte ela é mais antiga, mas não é tão incômoda como em alguns modelos antigos. Ele tem uma mecânica bastante bem tranquila, na verdade, né? O único detalhe sobre essa mecânica que eu diria, que eu acho que vale a pena frisar, é que é quando faz a nota Sol sustenido aqui, né? Se a gente pegar os equipamentos mais novos, se a gente segurar aqui, que seria o Dó sustenido grave, tudo fechado, mas esse daqui, ele automaticamente seria Sol sustenido, né? E nesse caso não, tem que mudar. Então se tu vai fazer Dó sustenido grave e o Sol sustenido no meio, tem que fazer essa mudança aqui, né? O saxofone vintage é sempre uma escolha, né, de quem está procurando um timbre mais específico e também uma solução economicamente mais tranquila, né, porque bem ou mal eles custam muito menos e isso é porque é uma segunda linha, digamos assim, da Com, como eu estava falando, por isso se chama stencil, né. Então, na verdade, a Com tinha uma produção naquela época, esse saxofone é dos anos 40, e tinha alguns instrumentos que não eram considerados da máxima qualidade da marca e algumas outras marcas, empresas compravam e colocavam seu emblema na campana, né? Mas se a gente for pesquisar, ele tem muitas semelhanças com os instrumentos com feito naquela época. Esses detalhes são detalhes de afinação, às vezes do timbre, tudo, o que eu acredito que é muito adaptável, né? Óbvio que se a gente pega um instrumento pronto é mais fácil, mas nada que um pouco de trabalho em cima de conhecimento do instrumento não possa também superar, em função de estar buscando uma coisa mais particular, um som mais pessoal, né? Acho que é por aí. Então eu estou bem contente, já são 5, 6, tantos anos já. 7 anos com esse instrumento aqui, eu peguei ele em 2016, mais ou menos, 2015, 2016, 7 anos. E a grande diferença que eu senti, porque eu tinha primeiro um saxofone de uma linha de estudante, né, chama Prelude, que era muito bom, mas era um instrumento de estudante. Então a primeira coisa que eu senti foi em relação à capacidade dele aguentar o som com potência e fazendo isso de forma equilibrada, né, de afinação e timbre, eu digo. Então foi a primeira sensação que eu tive, aquele vídeo que eu coloquei ali de Money, do Pink Floyd, é uma das situações que isso vinha à tona, porque ele precisava ter muito som e com qualidade, né? E ele segura. Então, assim, eu acho que é uma opção bem legal, mas depende de
pesquisa, né? Isso aqui foi um pouco de sorte. Tem um luthier em Florianópolis que se chama Devilson, e ele sabia que eu estava procurando na época, e me falou, chegou um instrumento interessante aqui. Eu fui lá, testei, gostei. Ele tinha alguns defeitos na época, e aí eu levei, essa acho que é uma grande diferença, eu levei no Adriano, que é um luthier de Curitiba, que eu recomendo absolutamente, e ele fez uma reforma, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. As sapatilhas, né, são todas reformadas. Daquela época, ele fez isso em 2016, eu fiz essa reforma, e o instrumento tá bom até hoje. Eu fiz algumas reparações, mas pouca coisa, né? Então, excelente trabalho. Mais uma vez aqui na tela, pra vocês darem uma olhada. Se tiverem, se depararem com um instrumento assim aí pela internet, já sabem, né, onde buscar referência. Beleza? Esse aqui é o Sherwood, fabricado nos Estados Unidos, como eu falei, né, e muito similar a um Com. Agora eu gostaria de falar um pouco das minhas boquilhas. Vou começar com a Autolink, que é mais antiga e eu não estou usando tanto agora, né, mas ela é uma boquilha muito especial. É um modelo dos anos 80, mais ou menos. Uma pesquisada nela esses tempos. E eu não tenho a abraçadeira original, eu uso essa François Louis, que é muito boa também. Ela dá uma clareza pro som, né, uma precisão, que às vezes essa boquilha, por ser uma boquilha com uma rampa muito profunda, ela acaba não dando, né? Ela deixa o som bastante escuro, uma coisa que eu gosto, mas às vezes é um pouco demais. Então, acho que vale a pena esse equilíbrio. É legal que vem também essa tampa aqui, né, que protege super bem com a palheta. Dá pra deixar a palheta e colocar aqui. Então, altamente recomendável. Esse aqui é o som que vocês escutaram ali, como eu falei, daquele som ali do Pink Floyd, né? Depois aqui na Itália, eu tava tocando bastante, e toco ainda, né, bastante informação assim, trio, com guitarra ou baixo elétrico, ou às vezes um piano elétrico e bateria. E nesse sentido, essa parte escura da boquilha começou a atrapalhar um pouco, porque a região de ressonância dela acaba sendo muito similar a esses instrumentos. Então é difícil de sobressair, né? Inclusive eu vou até mostrar para vocês aqui, eu fiz um trabalho no conservatório, falando exatamente sobre isso, porque foi bem na época que eu troquei de boquilha, né? Depois de tocar muitos anos com a Autolink. E aqui está em italiano, obviamente. Se vocês tiverem interesse, eu estou pensando seriamente em fazer uma tradução. Então escrevam nos comentários se é legal, porque vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vale a pena, se o pessoal tiver interesse, porque aqui é uma comparação justamente da ressonância de cada boquilha, né, em que região elas tocam. Então aqui é legal que vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor os detalhes da boquilha, né. Posso até aumentar aqui um pouquinho, vamos ver. Sim. Agora sim. Essa daqui é a Autolink que eu estava mostrando para vocês. Aqui é a da Dario, que eu vou mostrar logo mais. Elas têm essa diferença de material, né? Serem de materiais diferentes. Uma é de metal, outra é de ebanite. Aqui no material tem toda uma pesquisa que eu fiz em relação aos modelos, né? Essa Autolink ela tá mais para esse lado aqui. Aqui tem a da Dario também, mas o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui são os harmônicos que eu toquei, né? Série harmônica em cada instrumento, para fazer essa comparação. Então, por exemplo, aqui eu escrevi aqui Lá bemol, né? Mas seria o nosso Si bemol. Todo mundo sabe, saxofone é um instrumento transpositor, né? E aqui a gente já começa a ver uma diferença. Essa parte amarela são os harmônicos que ressoam mais, né? Então aqui teria a primeira série, a segunda, depois teria as outras notas da série harmônica, né? A gente já vê que aqui na esquerda a gente tem a boquilha de metal, a Autolink, e na direita a gente tem a boquilha de ebanite, que é da Dario, né? A gente já começa a ver que apareceu um amarelo que não tinha na outra, né? Ou seja, está ressoando uma região aqui mais... Dá uma carregada aqui no main stage. Essa região aqui já começa a ressoar mais, né? Mas isso vai ficando ainda mais evidente para cima. Ó, toda essa região aqui que não ressoa da Autolink, aqui em cima já é
presente na Daddario, né? E assim por diante, todas as regiões aqui, cada vez é uma nota mais aguda do instrumento, né? Olha como ele vai lá em cima. Essa parte fica bem amarela, ou seja, está ressoando muito essa região. Estou mostrando tudo isso porque para mostrar para vocês que essa boquilha, que eu vou mostrar agora, que é a Daddario, ela tem uma possibilidade de tocar aquelas notas graves ali, né? Aquela região mais escura do timbre do instrumento, mas com esses harmônicos mais agudos tem esse a mais, né? Que é o que faz sobressair essa boquilha em meio a instrumentos da mesma região de ressonância, que era o que eu estava falando, que é o caso do baixo elétrico, do piano elétrico também, da própria guitarra, né? Então isso tem me ajudado bastante, sabe? Me ajudou a ser aquela ponta para sair do meio dos outros harmônicos, né? Aqui eu estou usando a braçadeira Daddario também, tá? Ela é interessante, é dessas que a gente consegue colocar aqui a parte de apertar na parte de cima da boquilha, né? Tem um espaço aqui para a palheta embaixo. E um detalhe interessante é que eu usei por 1 ano e meio, mais ou menos, essa braçadeira, e um dia eu estava colocando a palheta aí, essa daqui é a minha antiga, né? Ela se rompeu aqui, ó, bem nessa parte, né? E foi uma coisa que me decepcionou um pouco em relação à qualidade do produto, né? Porque a Daddario é uma marca importante, custa caro também, razoavelmente caro, né? Ela é quase o preço da François Louis, então quero dizer, é um preço considerável para uma coisa quebrar depois de 1 ano, né? Então eu escrevi para a Daddario e eles subitamente me mandaram uma nova, né? Na mesma semana quase chegou uma outra, então bastante seriedade da Daddario. Eu vou deixar os links aqui embaixo, quem tiver interesse de dar uma olhada nos preços e tal, mas eu recomendo principalmente por causa desse atendimento ao cliente aí que foi incrível. E bom, eu uso o Daddario já dá um tempo, né? Já de um tempo pra cá, já de 6, 7 anos as palhetas eu comecei usando, né? Depois a boquilha também, a braçadeira e inclusive o estojinho, né? De armazenar as palhetas, que é muito interessante, né? Cabem 8 palhetas. Tem aqui um desumidificador que deixa as palhetas, na verdade é um umidificador, né? Senão elas iam secar. É um umidificador que deixa as palhetas numa umidade ideal, né? Aí tu vê que as palhetas elas ficam bem retinhas, né? Não tem aquela coisa de ficar empenando. Isso aqui mesmo foi uma solução incrível. Tem uma variação muito grande de clima em relação ao Brasil, né? Então recomendo esse daqui. Vou deixar o link também. As palhetas, como eu estava falando, eu estou usando o Daddario Jazz, né? Por um tempo eu usei aquelas com corte, né? Filled, e essa daqui é unfilled. E estou usando no momento a 3H. Usei bastante tempo 2M, depois 3H, depois 2H, depois 3S, 3M. E aí cheguei e a última mudança foi essa, da filled para unfilled. E o que eu posso sentir, tem muita controvérsia em relação a isso, né? Mas em relação ao corte ou não corte, eu sentia que tendo o corte eu tinha mais rapidez às vezes no ataque, mas deixava o som um pouco mais brilhante também. Eu acho que isso aqui tirou um pouco do brilho. De novo, é sempre esse equilíbrio, né? Colocar brilho e tirar brilho. Eu gosto do som escuro, mas ao longo do tempo eu percebi que é importante ter uma clareza também, né? Do som para se ouvir e para se fazer ouvir, né? Então acho que é isso. Eu mostrei para vocês aqui todo o setup. Bom, a Otolink é uma boquilha famosa por si só, né? O próprio Dexter Gordon usou ela por muito tempo. E não tenho o que falar da qualidade da boquilha e do tipo de som, né? O que acontece é aquilo que eu falei, eu acho que cada situação vai exigir uma coisa diferente, né? Um som diferente, e a gente tem que se adaptar em relação a isso, né? A Daddario, ela não tem tanto tempo, assim, então tem alguns artistas que usam, mas nenhuma referência igual o Dexter Gordon, né? Eu fiquei bastante satisfeito porque ela tem um preço médio, não é uma boquilha cara em relação às outras, né? E a única coisa que eu diria, talvez, mas também não pela boquilha, mas pela abertura, ela é uma 9M, né?
pela abertura, o som tem que ter um pouco de cuidado quando vai terminar, porque senão ele termina muito rápido. Então tem que usar bastante ar, né, para conseguir manter o som até o final, assim. Mas é isso. Por outro lado, super projeção, né, super versátil e timbre maravilhoso, eu gosto bastante, né. Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão também de como a gente pode estender esse tema, eu tô bem aberto nessa nova fase do canal. Vai ser um prazer atender aí as demandas da galera, beleza? Um grande abraço e até a próxima.